globalmente right now, que globalmente agora there is a new gospel that has come into the church há um novo evangelho que entrou na igreja, that does not rebuke sin. que não repreende o pecado. They say, no, pecado vecas. It does not rebuke the women when they're dressing nude. There is un evangelio ahorita entre la iglesia, evangelio dulce. I saw the church that fails to enter. Eu vi a igreja que falhou em They entrar. were rolling on the soil Eles estavam rolando no chão and gnashing their teeth. e rangendo seus dentes. And they were crying from the soul. E eles estavam clamando desde a sua alma. Rolling, it was unbelievable. December, the year 2021. Agora, foi dezembro do ano de 2021. December 8, 8 de dezembro. 8th of December, 8 de dezembro the year 2021. do ano de 2021. And the Lord Almighty came to speak with me about the church and how to prepare the church for the coming of the Messiah. E o Senhor Todo-Poderoso veio para falar comigo a respeito da igreja e como preparar a igreja para a vinda do Messias. December 8, 2021. On that 8th of December 2021, Naquele 8 de dezembro de the 2021, Lord Jehovah Yahweh came to speak with me about the church. o Senhor Jeová Yahweh veio falar comigo a respeito da igreja. And I shared with you yesterday a little bit about me, that I appear before the throne of God. E eu já compartilhei um pouco com vocês a respeito de mim mesmo, que eu apareço diante do trono de Deus. I appear inside the throne and the cloud comes and sits on the mercy seat. Eu apareço diante do trono e a nuvem de Deus vem e repousa no propiciatório. And the Father speaks with me like this on this mission. E o Pai fala comigo face a face assim nesta missão para falar If I have desta time, I missão. could introduce myself to you. Se eu tivesse tempo, eu me apresentaria para vocês. But I know that from what you see, the manifestations, you can tell. Mas eu sei que só pelas manifestações vocês já podem entender. And so, Então, that December 8, 2021, the Lord came to speak with me about the church o Senhor veio falar comigo a respeito da igreja. and how to prepare the church across the nations of the earth. E como preparar a igreja através das nações da terra. And this is the vision. E esta é a visão. It was an altar, Era um altar. and there was a red carpet there. I give you details. E havia um tapete vermelho lá. Vou dar detalhes. And the Lord made me stand on the left-hand side of the pulpit. E o Senhor me fez ficar de pé do lado esquerdo do púlpito. And when I was standing on the left-hand side of the pulpit, E quando eu estava de pé do lado esquerdo do púlpito, then all of a sudden, suddenly, então repentinamente, heaven opened, o céu abriu and he lowered the wooden pulpit rapidamente. Whoop, e ele fez descer um púlpito de madeira do céu rapidamente. Vup! suddenly, whoop. Repentinamente. Vup! And remember E lembre-se, that in the visions, whatever the Lord does, it is deliberately. Everything is done for a purpose. que nas visões tudo que o Senhor faz é deliberado, é de propósito, tem um propósito. He lowered, meaning there is urgência, urgency. Significando a urgência, urgência. Rapidamente, whoop. Rapidamente, vup. And when he lowered the wooden pulpit in front of me, E quando ele fez descer o púlpito de madeira na minha frente, I saw that wooden pulpit had a desenho antigua, an old design, ancient design. eu vi que este púlpito tinha um design antigo, um modelo antigo, Wood, madeira, wood. de madeira antiga. And antigua design, like the wood of the cross. E era de um design antigo e era a madeira antiga da cruz. And then, Então, by voice, por voz, he asked me to take it and put it at the position of the pulpit. ele me pediu para pegar este púlpito e colocá-lo na posição do púlpito. This is the foundation of the message tonight. Este é o fundamento da mensagem desta And this noite. is very, very critical. Just catch for me this. Isto é muito, muito crítico. Agarre isto de mim. Once you catch this, I will wash my hands and go away. Uma vez que- Because mission accomplished. Porque uma vez que você agarrar isto, eu posso lavar as minhas mãos e ir embora, porque a missão estará cumprida. Again, Novamente,
in the vision, na visão, standing on the left side of the pulpit, de pé do lado esquerdo do púlpito. and then he opens heaven Então ele abre o céu and lowers a wooden pulpit rapidamente. Whoop, here. e faz descer um púlpito de madeira rapidamente, aqui. And by voice he says, I should take it and put it at the position of the E pulpit. por voz ele diz que eu deveria pegar o púlpito e colocá-lo na posição do púlpito. Everybody focus here. Todos foquem no profeta. There was only one problem. Há somente um problema. When I looked at the position of the pulpit, Quando eu olhei para a posição do púlpito, I saw that there was another pulpit. eu vi que havia outro púlpito. I saw that there was another pulpit. Eu vi que havia outro púlpito. And Yahweh E Yahweh is telling me to take this heavenly one from heaven. E Yahweh me disse para pegar este púlpito celestial do céu. Yahweh is telling me to take this heavenly one E Yahweh está me dizendo para pegar este púlpito celestial and put it at the position of the pulpit. e colocá-lo na posição do púlpito. And yet when I look there, Entretanto, quando eu olhei I lá, see that there is already a pulpit there. eu vejo que já tinha um púlpito lá. So for a moment, Então, por um momento, I was like, how? eu estava como que como? You know the way sometimes you may wonder. Você sabe, algumas vezes você fica duvidando. But I learned one thing. Mas estava pensando, mas eu aprendi uma coisa. On this journey, Nesta jornada, I learned that whatever the Lord tells you, que eu aprendi que o que quer que o Senhor te diga, just do it. simplesmente faça. It doesn't matter how illogical it may sound. Não importa quão ilógico possa parecer. You just obey. Você simplesmente obedece. Because number one, the mission belongs to the Lord. Porque, número um, a missão pertence ao Senhor. And the message belongs to the Lord. E a mensagem pertence ao Senhor. Now, Agora, He allowed me to see the type of pulpit that was already there. Ele me permitiu ver o tipo de púlpito que já estava lá. And I saw E eu vi that it was a modern, post-modern design, modern pulpit. que este púlpito era moderno, pós-moderno, de um design moderno. It was made out of vidrio, glass. Ele era feito de vidro. Made out of navy blue glass, navy blue. Ele era feito de um vidro azul marinho. And it had one part like this. Ele tinha uma plataforma assim. And then it had the trunk, the chest that goes here. Então ele tinha essa parte reta aqui. And reaching here, it had another horizontal part also E again like quando this. chegava um pouco mais embaixo, tinha uma outra plataforma horizontal assim. And then the chest, the trunk went down. Então aquele tronco, o pé, descia. And then E então, I was able to see eu pude ver that it had a crack. que ele The tinha uma... glass, this is wood. The one He gave me from heaven is wood. This is glass. Aquele que o Senhor me deu do céu era de madeira, mas este outro era de vidro. And the one of glass was cracked like this, broken. E aquele que era de vidro estava rachado assim. Era rachado, Yes, very powerful. quebrado, rachado. Yes, so it was broken. It was broken all the way up to this horizontal part. Ele vinha, essa rachadura de baixo até essa primeira plataforma horizontal. Pastors, follow me on this. Pastores, sigam-me This is your cuidadosamente. message. Esta é a sua mensagem. And this is the message that has the Jabez, the key for revival. E Jabez esta- para avivamiento. Avivamiento de últimos dias. This is the message with that key. E esta é a mensagem que tem esta chave para o avivamento dos últimos dias. Esta é a chave. This message here. Esta mensagem aqui. So it was cracked from down up to this part. Então estava rachado desde baixo até esta primeira parte aqui embaixo. And then reaching here, the crack became two. Então, a partir dessa parte, a rachadura tornou-se duas, dividiu-se em duas. I was able to see. Eu pude ver isto. And since I found out E quando eu descobri that whatever on this mission, since the Lord sent me, I found out that whatever He tells you, just do it. nesta Just do missão, it. desde que o Senhor me enviou, eu aprendi e entendi que toda And vez que o nesta Senhor missão. fala,
A mensagem é do Senhor, você simplesmente faz. En esta misión de Dios, Nesta missão de Deus. Señor, enséñame muy rapidamente to understand that the message is not yours. O Senhor me ensinou muito rapidamente que a mensagem não é do profeta. And so, for example, Então, por exemplo, can you imagine the dilemma I had você pode imaginar o dilema que eu tive when he told me in the dream that he's going to come and visit me in the cloud, that the cloud synonymous con juicio. quando ele me disse no sonho que ele viria me visitar na nuvem, a nuvem que nós sabemos que é sinônimo de juízo, The cloud that brought Israel all the way from Egypt into the promised land. aquela nuvem que trouxe os filhos de Israel todo o caminho desde o Egito até a terra Can you prometida. imagine the dilemma I had? Because when I look at our global radio, I see New Zealand is tuned in, Australia tuned in, the whole Europe tuned in, Latin America, everybody's tuned in. Foi o meu dilema, porque quando eu vou na rádio global, eu sei que o mundo inteiro está sintonizado. Austrália, Come, Nova come, Zelândia, come, my daughter, come. Ásia, América, o mundo inteiro. Where do you want to sit? Sit where you want to sit. Senta Thank onde you. você quiser, Thank you, minha my filha. daughter. Thank you. Obrigado, minha filha. Thank you so much. Muito obrigado, minha filha. Thank you. Obrigado. And Ongaya, you are at the end. Can you sit here? There is a seat which is open here. Ongaia, poderia sentar aqui na frente? These are very senior police officers in Kenya. Very senior. Estes são muitos sêniores oficiais de polícia do Quênia. Thank you. Obrigado. So now you see the camera can catch you and your people in Kenya can see you. Então agora a câmera pode te mostrar e o seu povo no Quênia pode te ver. Aleluia. And know that you were really there. E vão saber que você Aleluia. realmente está lá. Aleluia. Yes. Ashaonekana kwa TV sasa. Hallelujah. Aleluia. So now, Então agora, can you imagine the dilemma I had? você pode imaginar o dilema que eu tive? God is sending me to una generación moderna Deus está me enviando a uma geração moderna to tell them that the ancient cloud synonymous with juicio is coming. para dizer para eles que a nuvem antiga, que é sinônimo de juízo, está vindo. I wondered, they might say false doctrine. Eu fiquei pensando, eles vão dizer, isso é falsa doutrina. They might say, what is the cloud coming to do here? Eles vão dizer, mas o que é que esta nuvem está vindo para In the fazer tiempo de aqui? la gracia. No tempo da graça. That cloud is synonymous con juicio fuertísimo. Esta nuvem é sinônimo de um juízo fortíssimo. But I knew that once the Lord has spoken, just obey. Mas eu aprendi que uma vez que o Senhor falou, simplesmente obedeça. And I gave that prophecy. E eu dei essa profecia. And then 2 months to the meeting, he spoke again about it. Então, faltando 2 meses para a reunião, ele falou novamente a respeito And disso. 2 weeks to that meeting, he spoke about coming. E 2 semanas antes dessa reunião, ele falou a respeito And you de know, vir. in the dream, he comes and covers me with that cloud. E eu sei que no sonho ele vem e me cobre com esta nuvem. So I know he is going to come. Então eu sabia que ele estava vindo. And then when I gave the prophecy, then he came. Então quando eu dei a profecia, então ele In the veio. tiempo de la gracia. No tempo da graça. Hallelujah. Aleluia. So in the same way here, December 8, 2021, Então da mesma forma que 8 de dezembro de 2021. there is already another pulpit. Já tem aqui um outro púlpito. And he's saying, take this and put at the position of the pulpit. But there is one already. E ele está dizendo, pegue este celestial e vai lá e coloca na posição do púlpito. Mas já tem outro púlpito lá. So when I just obeyed, look at this now. Então quando eu simplesmente obedeci, When I olha isso obeyed agora. and took the pulpit Quando eu obedeci, peguei o púlpito to go put at the position of the pulpit, para ir e pôr na posição do púlpito. the glass pulpit disappeared. O púlpito de madeira, o púlpito de vidro desapareceu. Aleluia. Hallelujah. Aleluia. Diablo mentiroso. O diabo é mentiroso. Él no tiene poder. Ele não tem poder. When I took my hand to hold the pulpit as instructed, Quando eu peguei a minha mão para segurar no púlpito conforme fui the wooden instruído, pulpit from heaven, o púlpito de madeira do céu, like this, assim, I found that the hand of God the Father was still on the pulpit. eu
descobri que a mão de Deus Pai ainda estava lá segurando o púlpito. And there is a message there also. E há uma mensagem aqui também. The message saying that this duty, this task is so serious that only God himself can accomplish. A mensagem é esta. Esta missão é tão séria. Este é uma- trabajo muy este crítica. trabalho é- Solamente Dios puede do this É kind of tão thing. crítico que somente Deus pode fazer essa ação. There is a message every step. Há uma mensagem em cada passo. Again, Novamente. someone is standing in front of you 2026. Alguém está de pé de vocês diante de And vocês he's em saying he has 2026. touched the hand of God the Father. E ele está te dizendo que ele tocou na mão de Deus Pai. That is meant to shake you. Isto deve te sacudir. That you may wake up and say, just a moment, what time is this? Para que você possa acordar e dizer, espera um momento, que horas são? We have arrived at this place where somebody comes and says, I have touched the hand of God the Father. Será que nós chegamos num lugar onde alguém aparece e diz, eu toquei na mão de Deus Pai? But most importantly, Mas o mais importante, you can see he's saying e você vê que ele está dizendo, He's saying that that task, that duty is so serious that God the Father himself must be involved. ele está dizendo que este trabalho, esta missão é tão séria que o próprio Deus Pai tem que estar envolvido. Dios mismo Deus mesmo must be involved. tem que estar Meaning envolvido. that duty cannot be accomplished by man. Significa- God himself must be involved. O próprio Deus tem que estar envolvido. Right there you can see, Bem aqui você já pode ver. you can see how critical the pulpit is to the Lord. Você pode entender quão crítico é o púlpito para Deus. Right there you can begin to understand. Just a moment. Vai I think we will need to repent. Já aqui você já pode entender. Espere um momento. Eu acho que nós precisamos nos arrepender. Because you can tell that he is already saying that the pulpit is so critical to him. Porque já agora você já pode entender que o púlpito é tão crítico para Deus, Para él. para Ele. And so, Então, when I took my hand to hold the pulpit, I found his hand was still there. quando eu peguei a minha mão para segurar no púlpito, eu descobri que a mão dele ainda estava lá. Focando. Foca no profeta. When I tried to lift like this, the other pulpit disappeared. Quando eu tentei levantar assim, o outro púlpito desapareceu. And then the Lord and his servant, we put it like this. Então nós, o Senhor e o seu servo, nós começamos a colocar o púlpito assim, a We ajustar. adjusted until it fitted. Nós ajustamos até encaixar. After that, in that same vision, Depois disso, naquela mesma visão, I realized he lifted his hands off. His hands lifted. eu entendi que ele tirou a mão dele levantou. Then I woke up. Então eu acordei. Then I woke up. Então eu acordei. Then I realized Então eu entendi that the Lord has spoken in a very, very serious manner. que o Senhor tinha falado de uma forma muito, muito séria. In a very, very serious manner. De uma maneira muito, muito séria. And he has spoken to the pulpit. E ele falou com o púlpito. And that is why I am here talking to you today. E é por isso que eu estou aqui falando com vocês hoje. So, first of all, before we go to the instruction, to the scriptures, let us just discuss some very important aspects you can see right away. Então, primeiramente, antes de falar da instrução das escrituras, vamos falar de alguns aspectos muito importantes que você já pode ver imediatamente. When I woke up, Quando eu acordei, the first thing that I wondered, a primeira coisa que eu fiquei pensando, why did the Lord, por que o Senhor, why did the Lord totalmente abolish the other pulpit? por que o Senhor totalmente aboliu o outro púlpito? I wondered. Eu fiquei pensando, Because I said, Lord, you have so much power. porque eu disse, Senhor, tu tens tanto poder, You could have just done like this, and it is repaired. tu poderias ter feito assim, e o púlpito estaria restaurado. You could have just spoken and said, be repaired. E o Senhor poderia ter falado e dito, seja agora restaurado, And the consertado. authority of your words would have restored it. E a autoridade das tuas palavras teria restaurado. Pastors, o púlpito. follow me on this one here. Follow me on this here. Pastores, sigam muito de perto isto aqui. Why did the Lord totalmente abolish
abolish the other one. Reject it and abolish it. Por que que o Senhor aboliu e rejeitou totalmente o outro? And replace it E o substituiu with another one. com outro. That is where the message is. É aí onde está a mensagem. Hallelujah. Aleluia. And then he sent me to your beautiful city. Então ele me enviou à sua linda cidade. And today I was in a press conference and I told your city E eu estava hoje numa conferência de imprensa e eu disse a respeito da sua cidade. that when you see God has given you a country with rain and food like this, make sure you honor God and you enter the kingdom of God. Quando você vê que Deus te deu um país com chuva, com tanta coisa boa assim, tenha certeza que você vai honrar a Deus e entrar no reino de Deus. Honrar Dios y entrar a su reino. Honrar a Deus e entrar no seu reino. Aleluia. Because tiene muchos países que no tiene lluvia. Porque tem muitos países que não têm chuva. Tiene muchos países que no tiene paz. Tem muitos países que não têm paz. Aleluia. So make sure you honor God. Então tenham certeza de que vocês Some honrem a countries Deus. I have to go and they call me to go and open heaven to bring rain. Alguns países eu tenho que ir, eles me pedem para abrir o céu e trazer a chuva. When millions of animals have died Quando milhões de animais morreram and the smell of death is the land. e o cheiro da morte está When naquela people terra. living on the 7th floor have to take 1 jerrycan of water, 20 liters of water. Quando pessoas que moram no 7º andar têm que ir levar um galão de 10 litros de água. And they wonder, should we use for drinking, for cooking, or for washing the baby's diapers? E eles ficam pensando se eles vão usar aquela água para cozinhar, para lavar ou até lavar as fraldas do bebê. But for you, the Lord gave you rain. Mas para vocês, Deus lhes deu chuva. And food. Aleluia. So honra Dios. Então honrem a Deus. Honra Dios. Honrem a Deus. Y entrad a su reino. E entrem no seu reino. Listen to this now. Ouça isto agora. I asked myself, Eu me perguntei, why did the Lord totally abolish and replace? por que o Senhor aboliu totalmente e substituiu? Meaning, Significando, totally reject. foi totalmente rejeitado. Meaning, Significando, he said, that is not his pulpit. ele disse, aquele não é meu púlpito. Very serious. Muito sério. Muy peligroso también. Muito, muito perigoso também. That's where I want to begin. É daqui que eu quero começar. I found out Eu descobri that in that way, que desta forma, the Lord was talking about the purpose of the pulpit. desta forma o Senhor estava falando a respeito do propósito do púlpito. He was talking about the function of the pulpit. Ele estava falando a respeito da função do púlpito. And I found out E eu descobri that in that way, as we begin, in that way, que desta forma, enquanto começamos desta forma, the Lord was saying o Senhor estava dizendo that when Jesus completed the job que quando Jesus completou o trabalho and was ascended, e ele ascendeu, Jesus Christ of Nazareth, Jesus Cristo de Nazaré, mi rey, meu rei, mi salvador, meu salvador, mi maestro, meu mestre, mi padre, meu pai, mi Dios, meu Deus, mi Señor, meu Senhor. he left only one pulpit in the church, Ele deixou somente um púlpito na igreja. not two. Não dois. One. And when he left that one pulpit in the church, E quando ele deixou este único púlpito na igreja, that pulpit had a function, had a purpose, este púlpito tem uma função, tem um propósito. a critical function on the earth. Uma função crítica na terra. In other words, he left all the power at the pulpit. Em outras palavras, ele deixou todo o poder no púlpito. Aleluia. And he's saying in this way, before we start, E ele está dizendo desta forma antes de começarmos, that the pulpit had a function. que o púlpito tem uma função. Jesus left one pulpit Jesus deixou um único with a púlpito function. com uma única
única And the função. function was to transmit the message of the Lord. E a função do púlpito é transmitir a mensagem do Senhor. And so Jesus was saying Então Jesus estava dizendo, the function of the pulpit, a função do púlpito, that when he left when he went to heaven, he left one pulpit quando ele subiu ao céu, ele deixou na terra um único púlpito, with one message, com uma única mensagem. not two messages. Não duas mensagens. He left one pulpit Ele deixou um único púlpito, with one message. com uma única mensagem. And he's saying, right, only until here. E ele está dizendo somente Solamente até nesse aqui. lugar. Somente até aqui, neste Before we lugar. go to scripture. Antes de irmos às Escrituras. You can tell that he was saying he left one pulpit with one message. Você pode dizer que ele está dizendo que ele deixou um único púlpito com uma única mensagem. And he was saying E ele estava dizendo that if you become modern like Brazil, que se você se tornar moderno como o Brasil, enjoying artificial intelligence, desfrutando da inteligência artificial, and then people become sophisticated, então as pessoas se tornam sofisticadas. and the pastors now change the message E os pastores agora mudam a mensagem. to get a more modern message, modern to fit the comunidade moderna. E para conseguir uma mensagem mais moderna, adequada a uma comunidade moderna. He's saying Ele está dizendo that the Lord will totalmente reject that message. que o Senhor totalmente vai rejeitar essa mensagem. Aleluia. He will reject that pulpit Ele vai rejeitar este púlpito and reject that message. e rejeitar essa mensagem. In other words, he will say, Em outras palavras, ele vai dizer: that is not my message. aquela não é a minha mensagem. So today is going to be very critical here. Então hoje será muito crítico aqui. And I told you we are global. E eu disse para vocês que nós estamos globais. So a lot of millions of pastors are tuned in. Então milhares de pastores estão sintonizados. It is very serious. É muito sério. When Jesus died Quando Jesus morreu and resurrected, e ressuscitou, he left one pulpit and one message, the message of salvation. ele deixou um único púlpito, uma única mensagem, a mensagem da salvação. Aleluia! He left the message Ele deixou a mensagem of Christ Jesus crucified de Cristo Jesus crucificado and Christ Jesus e resurrected. Cristo Jesus ressuscitado. He left only one message, Ele deixou somente uma the mensagem. message of the cross and the blood. A mensagem da cruz e do sangue. So if you become modern Então, se você se torna moderno and you begin to develop liberal theology and modern theology and whatever, and you change the message of the Lord, e você começa a desenvolver uma mensagem de teologia liberal, de teologia daquilo, e teologia você liberal e teologia moderna, e teologia moderna e mudar a the mensagem Lord do will Senhor, totally reject that message. o Senhor vai rejeitar totalmente esta mensagem. In other words, Em outras palavras, until now in this conversation, até agora nesta conversa, the Lord is saying he has only one message and it changes not. It does not change. o Senhor está dizendo que Ele tem somente uma mensagem e Deus não muda, Ele não muda. Él tiene solamente un mensaje, pero este mensaje de Dios, un mensaje de Dios no muda, does not change. Deus tem somente uma mensagem e esta mensagem de Deus não muda. Does not change. Não muda. It does not change with modernismo. Não muda com o modernismo. It does not change with sophistication. Não muda com a It does sofisticação. not change with the age, with generation. Não muda com as eras e as gerações. Technology. A tecnologia. Not at all. Não mesmo. There is one message it does not change. Há uma mensagem que não muda. That is the first thing we get from this. Esta é a primeira coisa que você tem que entender aqui. And so, Então, I set out, eu então me determinei. I wanted to find out, then what message does he want me to bring to you people and tell you that this is the one you put back there? Eu
Eu queria descobrir qual é a mensagem que Deus queria que eu trouxesse para vocês. E então dizer para vocês colocar de volta no púlpito. Which is the message he's telling me to take to them and tell them, please put it back. Because you can tell he's saying, put back my message. Put back the original message. Put back the heavenly message. Porque eu queria saber qual é a mensagem que ele está dizendo. Põe de volta a mensagem original. Põe de volta a mensagem celestial. Hallelujah. Aleluia. So let us go step by step. Então vamos passo a passo. I want to go to the Bible now Eu quero ir à Bíblia agora and look at that message e olhar essa mensagem and bring an instruction to the church. e trazer uma instrução para a igreja. Turn with me to Revelation chapter 14. Abram comigo no livro do Apocalipse, capítulo 14. This is the key for the revival you see in Kenya. Esta é a chave do avivamento que você vê no Quênia. That if the pastors will catch this Que se os pastores agarrarem isso and restore this, e restaurar isto, the biggest revival, you love Jesus more than Kenyans. You love Jesus. You love Jesus more than Kenyans. vocês aqui amam Jesus mais do que os So quenianos. your revival should be bigger than Kenya. Então o avivamento de vocês deve ser maior do que o do Quênia. Aleluia. You love, honestly, you love Jesus more than Kenya. Honestamente, vocês amam Jesus Because mais do que Kenya, o when they Quênia. love Jesus, they mix with wickedness. Porque o Quênia, quando eles amam Jesus, eles misturam com Com iniquidade, maldade, com a maldade. maldade. No. Não, But não, for não. you genuinely love the Lord. Mas vocês genuinamente amam o Senhor. So again, I'm saying that if you catch this, your revival should be much bigger than Kenya. The book of Revelation chapter 14 verse 6. Now let us look at the gospel he's talking about. O livro do Apocalipse 14, versículo 6. Vamos olhar agora o evangelho do qual ele está falando. He says, then I saw another angel flying in the mid-air, Então eu vi outro anjo voando pelo meio do céu, flying in the mid-air, voando no meio do céu, and he had the eternal gospel to proclaim to those who live on the earth. e ele tinha o evangelho eterno para proclamar aos que habitam na terra. Remember, Lembre-se, this is another time. este é um outro tempo. After the church is taken away, you are now in the tribulation. Depois que a igreja é levada embora, este tempo aqui agora é a But the tribulação. reason I brought it is because of this gospel here. Mas It a is ra- only one gospel. Mas a razão pela qual eu trouxe isso é porque este evangelho aqui, porque há somente um evangelho. He's saying, Ele está dizendo. then he saw another angel Então ele viu outro anjo, flying in mid-air como lugar de sol, where the sun is. voando pelo meio do céu. Este é o lugar onde o sol está. And that angel had the eternal, everlasting gospel. E este anjo tinha o evangelho eterno. Everlasting gospel. O evangelho eterno. To proclaim to the whole earth. Para proclamar a terra inteira. To every nation, tribe, language and people. Para toda nação, tribo, língua e povo. That is very serious. Isto é muito sério. Because right away you can see, Porque imediatamente você pode ver. he's saying Ele está dizendo that we serve a loving God. que nós servimos um Deus amoroso. Because Por quê? he did not abandon man to his own devices. Ele não abandonou o homem nos seus próprios caminhos, Com sua maldade. com a sua maldade. But he is constantly in touch with man Mas Deus está constantemente em contato com o to homem deliver the agenda of God on the earth. para liberar a agenda de Deus na terra. So that is very serious. Então isso é muito sério. He's saying Ele está that the dizendo gospel he wants me to tell you to put back, que o evangelho que ele quer que eu te diga para pôr de volta, that this country may see revival, para que este país possa ver o that avivamento, this country may enter the eternal kingdom of God. para que este país entre no eterno reino de He's saying Deus. that gospel is called the eternal gospel. Ele diz que este evangelho se chama o evangelho eterno, Meaning, that significando gospel, when you preach it,
que este evangelho, quando você o prega, it should deliver eternal life to the people of Brazil. tem que transmitir vida eterna para o povo do Brasil. Meaning, that Significando, gospel, when you preach it, este evangelho, quando você it prega, should focando brasileiros to the eternal kingdom of God. ele deve focar os brasileiros no eterno reino de Deus. Hallelujah. Aleluia. Passo e passo, step by step. Passo a passo. That you may understand the instruction the Lord has sent me with to you about revival, about preparing the nation. Para que você possa entender a instrução que o Senhor me mandou trazer para vocês a respeito do avivamento e de preparar a nação. He calls it the everlasting gospel Ele o chama de evangelho eterno, because, as you can tell right away, porque, como você pode dizer imediatamente, that means it does not change. isso significa que ele não muda. It is eternal. Ele é eterno. And in a very short while, E daqui a pouco, I will bring to you the fact that this gospel He is telling you to put back into the life of Brazil. e eu vou dizer para vocês o fato de que este evangelho que você tem que pôr de volta na vida do Brasil, That this gospel que este evangelho, existed in eternity past. ele já existia na eternidade passada. And it continues into eternity future. E ele continua até a eternidade futura. So the Lord is speaking very clearly here, please. Então o Senhor está falando muito claramente aqui, por favor. When He says Quando ele diz that demolish, abolish the other pulpit, put back the original. abole o outro púlpito e põe de volta o púlpito original. Because Por quê? you can see in this scenario here, Você pode ver neste cenário aqui, the angel, this O anjo. angel here, este anjo aqui, he comes from heaven. ele vem do céu. And Aleluia. he has no communication with man para mudar. Ele não teve nenhuma comunicação com o homem para mudar. And he comes independent. E ele vem independente. Hallelujah. Aleluia. That when you proclaim the original gospel, you are totally independent of the modernismo, the technology, the advancement. Totally independent. Quando você- Independent. He's saying Ele está dizendo that the gospel he wants you to put back in the church in this country, que o evangelho que ele quer que vocês ponham de volta na igreja neste país it is not a modern gospel. não é um evangelho moderno. He's saying Ele está dizendo by God abolishing and putting back the heavenly one, porque Deus, ele aboliu o outro e colocou no lugar o púlpito celestial. it is obvious he's saying that there is apostasy. É óbvio que ele está dizendo que há apostasia. He's saying that there is a change that has happened at the pulpit, Ele está dizendo que há uma mudança que aconteceu no púlpito, that has changed salvation, que mudou a salvação, changed the gospel. mudou o evangelho. And I found out E eu descobri, the more modern it is, quão mais moderno ele é, the more that change has happened. mais esta mudança aconteceu. He's saying Ele está dizendo that the gospel Jesus left for us at the pulpit que o evangelho que Jesus deixou para nós no púlpito is a heavenly é gospel. um evangelho celestial. It is not a gospel that focando brasileiros on el mundo horizontal, not at all. Não é um evangelho que está focando os brasileiros no mundo, no horizontal. Não mesmo. The gospel O evangelho that the Lord has sent me to tell you to put back at the pulpit so you may see revival and the kingdom of God. He's saying that gospel Ele está dizendo que este evangelho
is eternal é eterno and comes from God. e vem de Deus. That is the symbolism. You see, the angels come from His presence. Este é o simbolismo que você vê dos anjos que vêm da presença dele. If I have time, I would have shared with you when He took me to the throne room. Se eu tivesse tempo, eu compartilharia com vocês quando ele me levou na sala do Su trono trono. en el cielo, O seu trono no céu. and inside there, E lá dentro there is a golden walkway. Golden walkway. há um caminho de ouro. It is amazing for somebody to come here and say he has been to heaven. É impressionante para vocês que alguém chegou aqui e disse que ele esteve no céu. You can tell how serious this mission is. Então você pode entender quão séria é essa missão. In this mission, I interact with the Lord very close. Nesta missão eu interajo com o Senhor muito de perto. In fact, Na verdade, He shows me everything before it happened. Everything I see before. Ele me mostra tudo antes que aconteça. Tudo eu vejo antes. Very serious. Muito sério. So, Então, one of those moments He took me to the throne room, He showed me the ark of the covenant of God inside the throne. desses momentos, quando ele me levou na sala do trono, ele me mostrou a arca da aliança dentro do trono de Deus. Arca de alianza de Dios, entro the throne of the Dios en el cielo. A arca da aliança de Deus dentro do trono de Deus no céu. And inside the ark of the covenant, E dentro da arca da aliança, I saw some things. eu vi algumas coisas. And one of them was the Bible. E uma delas é a Bíblia. So, Então, the angel comes from God with the eternal gospel o anjo vem de Deus com o evangelho eterno. to tell us Para nos dizer that the gospel Jesus left on the church, in the church at the pulpit, que o evangelho que Jesus deixou na igreja, no púlpito, is a heavenly gospel. é o evangelho celestial. And that gospel, E este evangelho, when you pronounce it, quando você o pronuncia, you should pronounce it independent of opinion de Brasilia. você deve proclamá-lo independente da opinião do Brasil. You should not say, oh, you see, I fear the comunidad gay, comunidad what, they might be offended. Você não pode dizer, veja, eu temo a comunidade gay, a comunidade não sei do que, eles podem ficar ofendidos. That they might be offended. Eles podem ficar ofendidos. Not at all. Não mesmo. You are supposed to give it independently. Você deve dar independentemente. If boys and girls running around in the church is sexual sin, stand up and rebuke it. Se os moços e as moças estão dentro da igreja em pecado sexual, dá um passo à frente e repreenda isto. Aleluia. Not public opinion. Não se importe com a opinião pública. Oh, yes. Oh, sim. Welcome to the kingdom of God. Bem-vindos ao reino de Deus. It is time for Brazil to see revival. Chegou a hora do Brasil ver o avivamento. And that revival will only come from the truth. E este avivamento somente virá pela verdade. The Lord O Senhor, is telling us Ele está nos dizendo, from this first verse alone, somente neste último versículo, that the gospel Jesus left at the pulpit que o evangelho que Jesus deixou no is púlpito of heavenly origin. é de origem celestial. And that you and I, you know that is true. Você e eu sabemos que isto é verdade. You know that Jesus enjoys a covenant of eternity with the Father. Vocês sabem que Jesus desfruta de uma aliança da eternidade com o Pai. And He only extended that grace to us so that He connected us to the covenant of eternity with the Father. Ele somente estendeu esta graça para nós, para que Ele possa nos conectar com a graça de Deus na eternidade. And I remember one time, E eu me lembro uma vez, I don't want to share with you the details. eu não quero compartilhar os One detalhes. time when He walked where I was, Uma vez quando Ele andou até onde eu estava, in the dream, no sonho, and He wrote Isaiah 43 verse 11 and verse 1. e Ele escreveu Isaías 43, versículos 11 e versículo 1. And He wanted me to read in that order, E Ele queria que eu lesse nesta ordem. He wrote for me on the wall. I see His hand writing, His finger writing it.
Ele escreveu para mim na parede. Eu vi o dedo dele escrevendo. And you can see that verse 11, he introduces himself. Even I am the Lord, and apart from me there is no Savior. Você vê que no versículo 11 ele se apresenta a si mesmo. Somente eu sou o Senhor, e além de mim não há Salvador. So the Lord is the Savior. Então o Senhor é o Salvador. He sent us Christ Ele nos enviou Cristo to bring us the grace. para nos trazer a graça. So you can see very clearly that the Lord is saying that the gospel Jesus left at the pulpit is a heavenly gospel. It is not a gospel mundana. No, heavenly gospel. Então você pode ver muito claramente que o Senhor está dizendo que o evangelho que Jesus deixou no púlpito é o evangelho celestial, não mundano, é o evangelho celestial. And that is where correction needs to take place in this country. E é aí onde a correção precisa acontecer neste país. That we may return salvation back to the original salvation. The salvación antigua, salvación original. Para que possamos levar a salvação de volta, a salvação original, a salvação antiga. Because right now, porque agora mesmo, there is so much modernismo in the church and the pulpit. Há tanto modernismo na igreja e no púlpito. They are preaching to entertain the sheep. Eles estão pregando para entreter as ovelhas. The fact that God the Father can abolish the other pulpit tells you there is a fall. He wants restoration. O fato de Deus Pai abolir este é porque há necessidade de restauração. I was carrying this paper. Eu estava carregando este papel. I was carrying this paper as I was talking to you. Eu estava carregando este papel enquanto eu falava com The vocês. vision of May 4th, 2014. A visão de 4 de maio de 2014. And I sent out a prophecy alert. E eu enviei um alerta profético. Saying the Messiah is coming. Dizendo, o Messias está vindo. And in this vision, E nesta visão, he made me stand and look up. Ele me fez ficar de pé e olhar para cima. And I saw the glory. E eu vi a glória. At first I thought it was the sun, but later I found it's the glory. Primeiro eu pensei que era o sol, mas depois eu vi que era a glória. And then, E então, by voice he said, por voz ele disse, look, the Messiah is coming. veja, o Messias está vindo. But the church outside there is not ready. He made my heart know he's talking outside there. In that vision, Naquela visão, then all of a sudden he said, look, the Messiah is coming, but the church out there is not ready. ele diz, veja, o Messias está vindo, mas a igreja lá fora não está pronta. Then all of a sudden, Então, repentinamente, the Messiah came and took the church. o Messias veio e levou a igreja. It was like pia like that, like a flash, like the twinkling of an eye. Foi assim, piá, piá, como um flash, um piscar de olhos. Look at this now. Olha isso agora. Then he made me know the church that will not enter the rapture, how they will feel. Então ele me fez saber como que a igreja que não entrou no arrebatamento, como eles vão se sentir. That's why I wrote this and put a prophecy alert. É por isso que eu escrevi isso e coloquei alerta profético. And it was amazing E foi impressionante. because they fall on the soil. Porque eles caíram no chão. The church, igreja, church, A igreja, cristianos, os cristãos, que não entrada. que não entraram. Not el mundo, cristianos. Não o mundo, os cristãos. And I saw them E eu os vi. rolling on the soil. So now, Então agora, I saw the church that fails to enter. eu vi a igreja que falhou em They entrar. were rolling on the soil Eles estavam rolando no chão and gnashing their e teeth. rangendo seus dentes. And they were crying from the soul. E eles estavam clamando desde a sua alma. Rolling, it was unbelievable. Rolando, era inacreditável. That is why É por isso he has sent me here now to bring correction. que ele me trouxe aqui para trazer correção. Aleluia. My Lord, Meu Senhor, that we may correct it now para que nós possamos corrigir before agora, it's too late. antes que seja tarde demais.
Because he's saying Porque ele está dizendo that globalmente right now, que globalmente agora there is a new gospel that has come into the church há um novo evangelho que entrou na igreja, that does not rebuke sin. que não repreende o pecado. They say, no pecado vexas. It does not rebuke the women when they're dressing nude. Eles dizem, não toque nas ovelhas. Eles No não repreendar mujeres que repreendem as visten mulheres. nudes in the iglesia. Eles não repreendem as mulheres que se vestem com nudez na igreja. No reprender jóvenes que tienen sexual sin. Eles não repreendem os jovens que estão em pecado sexual. There is un evangelio ahorita dentro de la iglesia, evangelio dulce. Há um evangelho agora dentro da igreja que é o evangelho doce. And the Lord has shown me this dream E o Senhor me mostrou neste sonho of the church that does not enter. da igreja que não entrou. And then sent me to this un país amado, Brazil. E me enviou para um país amado, To tell Brazil, para dizer para o Brasil: cuídate por favor, cuidado por favor. cuidado, por favor. Tiene peligro, please. Há um perigo, por favor. Be careful now. Cuidado agora. Because there are those that don't enter. Porque tem aqueles que não vão entrar. And he tells them to tell you the truth, I do not know you. E o Senhor diz para eles, para dizer-lhes a verdade, eu não te conheço. In 2 Timothy chapter 3, 1 and 5, we are going to see later, not now. Em 2 Timóteo capítulo 3, versículos de 1 a 5, nós vamos ver He depois. says, having a form of religion in the church. Ele diz, tendo uma forma de Otro religião, religión dentro de la iglesia de Cristo. tendo uma forma de outra religião dentro da igreja de Cristo. Having a form of godliness lacking the power of holiness. Tendo uma forma de piedade, porém não tem poder da santidade. So he's saying Então ele está dizendo that there is a gospel Jesus left at the pulpit. que há um evangelho que Jesus deixou no púlpito. That is the gospel that has power to bring revival. Este é o evangelho que tem o poder para trazer o And when you avivamento. preach that gospel, E quando você prega este it talks evangelho, about separation, ele fala a respeito de Santidade, separação, santidade, arrependimento, arrependimento, repreender pecado. repreender o it pecado. points you vertical, Ele te not horizontal, not Ele at all. aponta para você That's why I vertical. have come. Ele aponta para você vertical, That's why não you see horizontal. revival in Kenya. É por isso que você vê o avivamento no Because they Quênia. consumed this gospel. Porque eles consumiram este evangelho. And they began to make correction. E eles começaram a fazer correções. That's why right now in Kenya, everybody's asking the kingdom of God, coming of the Messiah, holiness, righteousness. They are focando, waiting for the king. That gospel is of divine origin. Que este evangelho é de origem divina. And that gospel has divine purpose. E este evangelho tem propósito divino. It is not for settling you on the earth that you may live well and settle here. E não é para te acomodar na terra, para que você viva bem e fique acomodado aqui. And he says, verse 7, E ele diz no versículo 7. he says, that angel said in a loud voice, fear God. E aquele anjo disse em alta voz: temam a Deus. Hallelujah. Aleluia. The Lord is saying, O Senhor está he dizendo. lowered the wooden pulpit Ele fez descer o púlpito de madeira. and he used it to replace, abolish the postmodern. E ele usou para substituir e para abolir o In pós-moderno. other words, he said, Em outras palavras, ele diz: tell them to put back the original. diga para eles porem de volta o original. The original no cambia, does not change with technology. O original não muda com a tecnologia. Does not change with advancement. Não muda com os Does avanços. not change with time or riqueza. Não muda com o tempo ou com a riqueza. And he's saying E ele está dizendo that when you deliver that gospel that he wants us to put back in the church in Brazil, when you deliver it to the nation, que quando você transmite este evangelho que ele quer que ponha de volta na igreja no Brasil, para esta nação, that gospel, este evangelho, the first thing it will deliver in the vida de cristianos, the vida de país, in the life of the Christians, a primeira coisa que este evangelho vai transmitir para a vida da igreja, dos cristãos deste país, it is the fear of God. é o temor de Deus.
So the Lord is saying Então o Senhor está dizendo that let us put back the gospel of the fear of God into the life of the church. He's saying, Ele está dizendo, let us put back vamos pôr de volta the original gospel Jesus left here. o evangelho original que Jesus deixou aqui. And that gospel, E este evangelho, when you preach it to Brazil, quando você o prega no Brasil, the first thing it delivers in the order of priority, a primeira coisa que ele transmite em ordem de prioridade is the fear of God. é o temor de Deus. It tells the Brazilians, please fear God. Ele diz para os brasileiros, por favor, temam a Deus. Hallelujah. Aleluia. It does not tell Brazilians Ele não diz para os brasileiros that God loves a cheerful giver. que Deus ama aquele que oferta com alegria. The angel O anjo flying up there, voando lá em cima, everybody can see him, todos podem vê-lo, everybody can hear him. todos podem ouvi-lo. He did not say, Ele não disse, God wants to bless you. Deus quer te Brazil, abençoar. God wants to bless you. Brasil, Deus quer te abençoar. God is good Deus é bom all the time. todo o He tempo. did not say that. O anjo não disse isto. He said, Ele disse, fear God. tema a Deus. Fear God. Tema a Deus. The fear of God O temor de Deus must be put back into the church in Brazil. tem que ser posto de volta Even na the igreja do nations Brasil. tuned in out there. E também nas nações sintonizadas. Even Europe. lá fora. Até mesmo a Europa. Argentina tuned in. Argentina Ecuador, sintonizada. Colombia, I know you are tuned in. Equador, Colômbia, eu sei que vocês estão United sintonizados. States, I know you are Estados asking me to Unidos, come. eu sei que vocês estão me pedindo para The vir. Lord is saying, O Senhor we está must dizendo, put back the original gospel of the fear of God. nós temos que pôr de volta o evangelho original do temor de Deus. He's saying Ele está dizendo that the reason there is a fall in the church que a razão pela qual há uma queda na igreja is because there is a lack of the fear of God. é porque há falta do temor de Deus. If you lack the fear of God, Se você não tem o temor de Deus, then you can just walk to the pulpit então você pode simplesmente andar no and start púlpito telling a lie. Tell them, God told me that some 5 people should give such amount of money. I bless them. e começar a mentir no púlpito dizendo, Deus me Mentira. falou que Deus tem 5 pessoas aqui que That vão dar solamente essa 5 quantidade. personas, God Somente- told me they should bring 5,000 euros each, so I bless them. São somente 5 pessoas que eles devem trazer 5.000 euros cada um e Deus vai abençoá-los. When you lack, those are the characteristics of the lack of the fear of God in the church. Estas são as características da falta de temor de Deus na igreja. He's saying Ele está dizendo that our God, que o nosso Deus, He demands that we fear Him. Ele exige que nós o temamos. The fear of God is reverencia to God. O temor de Deus é reverência a Deus. The fear of God is respect to God. O temor de Deus é respeito por It is Deus. honor to God. É honra a Because Deus. God is transcendent. Porque Deus é transcendente. So the Lord is saying if Brazil wants revival, Então o Senhor está dizendo, se o Brasil quer avivamento, the first thing you must put back in the church a primeira coisa que você tem que pôr de volta na igreja is the fear of God. é o temor de Deus. In the order of priority. Na ordem de prioridade. Today, Hoje, if you look at the young men in the church, young men and women, the jóvenes, se você olhar os jovens, as moças e os moços na igreja, when they have a meeting at night, quando eles têm uma reunião à noite, it becomes like a discotheque torna-se como uma discoteca. because of lack of the fear of God. Por causa da falta do temor de Deus. They think anything can be done in the church. Eles acham que qualquer coisa pode ser feita na igreja.
Because nobody has taught them the fear of God. Porque ninguém ensinou para eles o temor de Deus. The fear of God is wisdom. O temor de Deus é sabedoria. The wise virgins in Matthew 25, they enter heaven because they have the fear of God. As virgens sábias de Mateus 25, elas entraram no céu porque elas tinham o temor de So the Lord Deus. has sent me to your nation Então o Senhor me enviou à sua to tell you nação to prepare the church in this land. para dizer-lhes para preparar a igreja nesta And he's saying nação. the first thing you must restore, put back, is the fear of God. A primeira coisa que você tem que restaurar e pôr de volta é o temor de Deus. We must put back. Nós temos que pôr de volta. Because Por quê? today there is another gospel Hoje tem outro evangelho that is preaching otro Jesus. que está pregando outro Jesus. The Jesus who is non-judgmental. O Jesus que não julga. Jesus judges sin. Jesus julga o pecado. He's coming back to judge sin. Ele está voltando para julgar o pecado. And he says E ele diz, in verse 7, fear God. no versículo 7, temam a Deus. Put back, replace this, replace. Put back the fear of God. Põe de volta, substitui, tira aquele, põe este. Põe de volta o temor de Deus. Put back the fear of God in the lives of the Brazilian Christians. Põe de volta o temor de Deus na vida dos brasileiros cristãos. That they may know Para que eles possam saber that you cannot come here que você não pode vir aqui and then say, you know, we are a modern church. e dizer, não, nós somos uma igreja moderna. Not at all. Não mesmo. In heaven there is only a holy Christian. No céu tem somente cristão santo, Not modern. não moderno. He's saying when you look at the dressing of women in the church, Ele está dizendo, quando você olha as vestes das mulheres na igreja, you can tell that there is no fear of God in the house. você pode dizer que não tem temor de Deus na casa. Este evangelho amargura. Este evangelho é amargo, amargura. Pero este evangelio tiene potencial de grande avivamiento histórico. Mas este evangelho tem o potencial de um grande avivamento histórico. Aleluia. Hallelujah. Aleluia. He's saying Ele está we dizendo, must put back the fear of God nós temos que pôr de volta o At temor the de Deus pulpit. no púlpito. so that you don't bring false prophets to give you sweet prophecy. Profecias dulce. Not Para- at all. para que Not vocês- at all. You must fear God. Para que vocês não tragam falsos profetas para dar para vocês profecias doces. Não mesmo, não mesmo. Temam a Not at Deus. all. Não mesmo. Right now, Agora mesmo. you can see the prophecy I gave in Jerusalem. Você pode ver a profecia que eu dei em Jerusalém. When I told Israel, Quando eu disse para the Israel, parliament, the leaders, everybody. para o parlamento, os líderes todos. When I told them that there is a war coming with Iran. Quando eu disse para eles, há uma guerra vindo com o Irã. You can watch your news when my prophecy was fulfilled. How Israel is boiling like this, like this. You can tell the Messiah is coming. Você pode ver a sua notícia quando a minha profecia se cumpriu. Israel está fervendo, fervendo. Você pode dizer que o Messias está vindo. So you cannot have somebody else coming to give another message. Então- Another message. Então você não pode ter outra pessoa vindo e dar outra mensagem. No, outra Não. mensagem de prosperidade, de dinheiro aqui, not at all. Outra mensagem de prosperidade, de põe dinheiro aqui. God Não has mesmo. spoken. Deus falou. Prepare the way. Prepare o The caminho. Messiah is coming. O Messias está vindo. You cannot have another message, another one. Você não pode ter outra mensagem. Not outra. at all. Não mesmo. Hallelujah. Aleluia. And he says, E ele diz, the second deliverable, the second thing that the eternal gospel must deliver a segunda coisa que o Evangelho Eterno tem que transmitir is that the church é que a igreja must give glory to God with their lives. tem
que dar glória a Deus com as suas vidas. Because Él es digno de nuestra adoración, gloria. He is worthy of the glory. Ele é digno da glória, Ele é digno da nossa adoração, Ele é digno da glória. That if you just think about the King of glory coming from his throne all the way down to be abused for you, you must give him glory. Se você pensar do Rei da Glória descendo do céu para vir e morrer por você e ser abusado, você tem que dar glória e honra ao Rei da Glória. If you just think about that he died and resurrected, the glorious resurrection, and he gave you hope, he gave you esperanza beyond the tombs, you must glorify Jesus. Se você pensar que Ele morreu e Ele ressuscitou a gloriosa ressurreição para te dar esperança, então você tem que dar glória a Jesus. If you think about Se você pensar the fact that he walked on water, do fato de que Ele andou sobre as águas, defeating the laws of this world, derrotando as leis deste he mundo, fed thousands with bread, Ele alimentou milhares com pão. and until now he's still feeding millions with the bread of life. E até agora Ele está alimentando milhões com o pão da vida. You must give glory to Jesus. Vocês têm que dar glória a Jesus. Aleluia. He said, give glory to the Lord. E Ele diz, dê glória a Deus. So before you leave your house Então, antes de você sair da sua casa, in the morning, de manhã, and you look at yourself in the mirror, e você se olha no espelho, you should ask yourself, você deve se perguntar, does this dressing reflect the fear of God? será que a minha veste reflete o temor de Deus? Does this dressing reflect the fear of God A minha veste, o meu vestido reflete o temor de Deus? in my heart? No meu coração? Does this dressing give God glory? A minha veste dá glória a Deus? The church A igreja, in Brazil no Brasil, must live totalmente diferente from el mundo. tem que viver totalmente diferente do mundo. To Aleluia. enter the kingdom of God. Para entrar no reino de Deus. The Lord is saying here, O Senhor está by dizendo replacing aqui, the pulpit, ao substituir o púlpito, He's telling the church and the pastores, autoridades de iglesia are sitting here now. He's telling them, Ele está dizendo para a igreja, para os pastores, a autoridade que estão sentadas aqui, He's telling them Ele está dizendo para that you eles cannot live your life como enemigos of the cross and enter the kingdom of God. você não pode viver a sua vida como inimigos da cruz e então entrar no reino de Deus. Não. You cannot live your lives as the enemies of God and enter the kingdom of God. Você não pode viver a sua vida como inimigo de Deus e entrar no reino de Deus. You cannot live your lives like atheists, people who don't believe in God, atheists, and enter the kingdom of God. Você não pode viver a sua vida como os ateus e então entrar no reino de Deus. You cannot. Você não pode. That the death of Jesus on the cross must have consequence Que a morte de Jesus na cruz tem que ter consequências in the life of the church. na vida da igreja. He's saying, Ele está dizendo, tell them diga para to eles, put it back. para pôr de The volta fear of God in the church. o temor de Deus na I igreja. can see the buildings are tall. Eu posso ver que os edifícios são altos. I can see the roads are good. Eu posso ver que as estradas e as ruas são boas. The beef is soft. O bife, a carne é The rest macia. is soft. A The fish is plenty. O peixe The tem fruits abundância. are big. As frutas são But grandes. tell them inside that blessing, they must remember the fear of God. Diga para eles que dentro de toda esta bênção, eles têm que ter o temor de Deus. They must recuerda. Eles têm que se lembrar. They must remember the fear of God. Eles têm que se lembrar do temor de Deus.
that when you preach that gospel to the church, that gospel will bring revival. Que quando você prega este evangelho para a igreja, este evangelho vai trazer avivamento. Revival is not just revival. Not at all. Not at all. Avivamento não é avivamento. Não Revival mesmo. is people returning to Jesus. Avivamento é pessoas retornando para Jesus. Retornando para Jesus em santidade. Retornando para Jesus Para entrar no reino de Jesus. em santidade, para entrar no reino de Jesus. Not para entrar no lago de fogo. No. Não para Not entrar at no all. lago de fogo. Não mesmo. He's saying, Ele está dizendo. he took the heavenly pulpit Ele pegou o púlpito celestial and he abolished the modern one, e ele aboliu o moderno, which was transmitting outro mensagem que não tinha poder para liberação. que estava transmitindo outra mensagem que não tem poder para a libertação. He's saying Ele está dizendo that today at the pulpit, que hoje no púlpito, in the modern Brazil, no Brasil moderno, they preach a message that does not penetrate the heart, does not convict the Christian to sin. eles pregam uma mensagem que não penetra no coração, No que conviction. não há convicção de So pecado the nos church cristãos. becomes a club, an entertainment club. Então a igreja se torna um clube de entretenimento. We cannot enter heaven like that. Nós não podemos entrar no céu assim. I have seen the church that the Lord will take. Eu vi a igreja que o Senhor vai levar. That church is holy. Aquela igreja é santa. That church is righteous. Aquela igreja é That justa. church fears God. Aquela igreja They teme a give him Deus. glory. Ele And dá they wait glória. for the Messiah. They are waiting. Esperar ele. E eles estão esperando pelo Messias. We must get a gospel Nós temos que ter o evangelho original original, that makes the nation of Brazil wait for Jesus. que faz com que a nação do Brasil espere por Jesus. That is the role of the pastor, the role. Este é o papel dos pastores. He's saying, Ele está dizendo: fear God. tema a Deus. He did not say, God loves you. God loves you. He wants to bless you. Not at all. O anjo não está dizendo, Deus te ama, Ele quer te Él le abençoar. gusta Não mesmo. bendecirte. Él Ele, le gusta bendecir. Not at all. ele quer te abençoar. Não He said, mesmo. fear God. Ele está dizendo, temam a Deus. Fear the one Temei aquele that can take his only son, que pode pegar o seu único filho, Rei da Glória, o Rei da Glória, and bring him to be slaughtered on the cross. e trazê-lo para ser morto na cruz. You must fear that God. Você tem que temer